Beleza, a gente está começando agora o nosso último encontro de conteúdo à distância, né? A gente vai se dedicar hoje à nossa revisão bimestral, porque as provas, elas começam agora, nessa semana, do dia 1º de julho, né? Então as provas, elas caminham do dia 1º ao dia 7 de julho, certo? A nossa prova de microbiologia e imunologia, ela vai ter 10 questões de múltipla escolha, né? E a gente hoje vai tentar fazer uma revisão, então, do conteúdo que foi trabalhado durante esse bimestre, né? Como o professor sempre fala, a gente não vai conseguir, nessa revisão, mostrar todo o conteúdo abordado. A gente vai se dedicar hoje a mostrar realmente aquilo que foi mais trabalhado, aquilo que merece a gente ser comentado, né? Mas é importante a gente se dedicar para fazer realmente uma revisão geral, observar as aulas anteriores, né? Para estudar todo o conteúdo que foi abordado, certo? Como a gente sempre fala, em caso de dúvidas, em caso de perguntas, vocês podem falar, podem comentar aí com o professor, tá? Então a gente vai começar agora a nossa revisão a falar um pouquinho sobre o nosso primeiro assunto que foi abordado aqui no nosso segundo bimestre. A gente falou um pouco sobre a biologia dos vírus, né? O que são os vírus? Os vírus são micróbios, assim como as bactérias, mas eles apresentam muitas características diferentes, né? Os vírus, eles estão na fronteira daquilo que a gente chama vida e não vida. Por quê? Bom, os vírus são feitos por peculiaridades, né? Primeiro, eles são muito menores do que os outros micróbios. Outro fato importante, os vírus não são feitos de células. Os vírus são acelulares, né? E é uma ideia muito estranha você imaginar um ser vivo que não é feito de célula. A gente comentou que a célula é a unidade básica da vida. Como pode haver um ser vivo, então, que não é nem feito disso, nem feito dos requisitos mínimos para operar, né? É uma curiosidade que existe. Talvez seja um papo filosófico apenas, a gente fica discernindo o que são os vírus, né? Mas na prática, eles são entidades, eles são estruturas que são capazes de causar infecção. Talvez para a gente isso seja o mais importante, né? Nesse primeiro slide aqui, nós observamos algumas características importantes relacionadas aos vírus, né? Primeiro, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Os vírus não têm um metabolismo próprio. Dessa forma, para eles sobreviverem, para eles se multiplicarem, eles precisam invadir uma célula. Se o vírus não estiver dentro da célula, não há replicação. Não há, portanto, disseminação do vírus. Então, eles são parasitas, sim, e são obrigatoriamente parasitas. Não tem vida fora de uma célula para um vírus. Tá? Outro fato importante: os vírus contêm um único tipo de material genético. Diferente dos outros seres vivos, como nós, por exemplo, a gente tem o RNA e o DNA. Moléculas que se complementam, que funcionam juntas, né? Os vírus, eles serão ou do tipo RNA ou do tipo DNA. Acaba sendo uma estruturação mais simples, no caso deles. Tá? Eles contêm um único invólucro de proteína que envolve o material genético. Então, o vírus é como se fosse uma caixinha de joia e dentro tem uma bonita pedra, um anel, uma joia, né? Os vírus, eles então são feitos de um material genético e eles têm uma proteção de proteína, né? Um capsídeo que vai envolver esse material genético. A função o quê? É proteger o material, ou o DNA ou o RNA. Né? E por fim, aquilo que o professor já comentou, os vírus, como não tem metabolismo próprio, eles utilizam a maquinaria celular para sua multiplicação. Como eles não têm recursos celulares, eles precisam usar um recurso de um hospedeiro. Então, uma vez invadindo uma célula de um ser vivo, seja um humano, um cachorro, um chimpanzé, eles precisam utilizar as organelas, as energias, né, os recursos, nutrientes, como proteínas, como lipídios, para eles conseguirem produzir novas cópias. Tá? Esse slide aqui a gente mostra de forma bem clara como é a estrutura de um vírus. O vírus, como eu já falei, não é feito de células. Ele é feito de 3 estruturas básicas. Primeiro, aqui, como a flecha aponta no interior, o material genético, o ácido nucleico, o bem mais importante de um vírus. Depois disso, nós temos uma proteção, um invólucro, que protege esse material genético, e se chama capsídio. O capsômero nada mais é do que um grupo de subunidades de proteína que forma o capsídio no geral. Né? E existe uma terceira estrutura, que é opcional em algumas unidades virais,
que se chama envelope. Não está presente em todos os vírus, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Primeiro, comentando um pouco sobre o material genético. O material genético dos vírus, naturalmente, é a peça mais fundamental para eles, né? O material genético do vírus é que apresentam os seus genes, os genes que ele precisa para sobreviver. Então, enquanto o ser humano tem um genoma, tem um DNA grande, cheio de genes, por exemplo, um vírus, ele tem um material genético bem econômico. Apenas o essencial está ali dentro. Então, existem genes que estão ligados à invasão, à multiplicação, mas o genoma do vírus, de forma geral, é bem pequeno mesmo. Existem vírus que têm 2 genes, tem 3 genes, né? Então, vejo como o material dele é mais restrito. Tá? Um ponto importante que o professor falou é que existem vírus na base de DNA, como a gente pode ver essa molécula de dupla hélice aqui, e vírus na base de RNA. Né? Os vírus RNA, por apresentarem uma molécula mais instável, né, os vírus RNA são aqueles que têm uma taxa de mutação maior. Estamos falando do Covid, por exemplo, é um vírus RNA. Estamos falando do vírus da gripe, por exemplo, é um vírus RNA. Né? Geralmente, vírus que tem RNA como base, eles têm uma taxa mutacional maior, uma capacidade maior de criar variantes. Tá? Outra estrutura que os vírus apresentam é o capsídeo. O que é isso? É essa estrutura, essa capa de proteína que protege o material genético. Né? Essa capa de proteína que vai fazer o vírus sobreviver enquanto ele está atravessando a membrana plasmática, enquanto ele está chegando até o local de replicação. É um escudo que ele tem. Né? Existem alguns tipos, alguns formatos de capsídeo que são mais característicos. Né? Vírus, por exemplo, que apresentam o formato helicoidal, esse formato cilíndrico. Outros vírus que apresentam uma estrutura poliédrica, você tem um formato geométrico. Né? E, por fim, existem vírus que têm um formato bem complexo, né? Como a gente pode ver essa estrutura aqui. Esse tipo de vírus complexo, um exemplo que nós temos, são aqueles vírus que infectam bactérias. São chamados de bacteriófagos. Né? Existem vírus que causam gripe em bactéria, olha que interessante, né? E eles têm um formato bastante complexo mesmo. Né? Existe uma terceira estrutura que os vírus podem apresentar e que geralmente os vírus respiratórios apresentam, né? Que é o envelope. O que é o envelope? O envelope é essa camada que nós temos aqui, essa camada redonda, essa esfera que nós temos aqui, que é composta por proteínas e lipídios. Ela envolve o capsídeo de algumas unidades virais. Né? Para que serve o envelope? O envelope ele apresenta os receptores de alguns vírus. Né? Então vocês podem observar aqui, ó, que esse vírus aqui, ele é um vírus envelopado. Observe aqui na microscopia eletrônica, né? Ele tem essas camadas, essas esferas aqui de lipídio e de proteína, e ele tem receptores que fazem com que ele consiga penetrar na célula. Né? Aqui embaixo nós também temos um vírus envelopado, né? Um exemplo de vírus envelopado é o vírus da gripe, por exemplo. Né? Vírus respiratórios normalmente têm envelope. Uma vez perdendo esse envelope, o vírus ele perde a capacidade de invadir células. Tá? Essa aula que o professor deu agora foi a aula que a gente falou sobre as características gerais dos vírus. Né? Na prova, vão cair uma ou duas questões comentando um pouquinho, primeiro, sobre as características gerais dos vírus, né? Algumas propriedades, o fato dele não ter célula, o fato dele não ter metabolismo, né? E também vai cair uma questão sobre a estrutura do vírus. Falar um pouquinho, por exemplo, sobre qual que é a composição básica dele, tem material genético, não tem, né? Qual que é a estrutura que vem depois do material genético, esse tipo de coisa importante, tá? A seguinte aula que nós tivemos foi uma aula importante sobre multiplicação viral. Ditas essas características que o professor citou, o fato dele não ser feito de célula, o fato dele precisar entrar numa célula para se multiplicar, nós precisamos entender como funciona esse processo. O processo de entrada e multiplicação do vírus dentro de um hospedeiro. Tá? Essas fases aqui que nós temos, esses 5 passos, eles compreendem, então, todo o processo de replicação viral. Tá? Primeiro, é importante salientar que esse procedimento é variável entre as espécies, então, nós temos milhares de espécies de vírus e nem toda espécie ela se comporta rigorosamente da mesma forma. Existem vírus em que a fase 1 é mais demorada, a fase 4 é rápida, outros vírus que você vai ter ali uma continuidade de cada fase muito longa, enfim. Você não precisa decorar, né,
como funciona ali para cada tipo de vírus, as particularidades. É importante saber que existem diferenças, né? Então aqui segue o passo a passo da replicação viral. Primeiro temos a absorção, penetração, desnudamento, biossíntese e, por fim, maturação e liberação. Vamos ver agora brevemente um pouquinho de cada uma dessas características. Tá? Primeira fase de replicação chama-se adsorção. O que significa adsorção, professor? É o contato inicial do vírus com a célula. O que a gente quer dizer com isso? Para o vírus ele entrar, para ele invadir o hospedeiro, ele precisa ter um contato físico com a célula. Você tem que lembrar que uma partícula viral é muito menor do que uma célula. Né? Então a gente está falando ali de dois corpos que são muito diferentes em tamanho. O vírus ele precisa vencer toda a estrutura física da célula para ele conseguir penetrar nela. Né? E para isso, a primeira coisa é o contato, é grudar na membrana plasmática. Né? Como que funciona esse contato físico? É aquele conceito que a gente conversou em aula, chave entrando numa fechadura. Né? Existem proteínas no vírus que são complementares, ou seja, encaixam direitinho, né, nas proteínas que a célula apresenta na superfície. Como se você estivesse enfiando uma chave numa fechadura. Esse conceito ele se chama chave fechadura ou receptor e contrarreceptor. Então, algumas proteínas virais, elas têm um encaixe perfeito em proteínas da célula. Né? O vírus, então, através de interação química, acaba grudando na superfície da membrana plasmática. Né? Esse contato físico, ele na teoria é muito bonito. Na prática não é tão fácil de ocorrer. São necessárias 10.000 colisões, ou seja, o vírus fica batendo, bate de novo, até um momento em que ele bate e consegue encaixar o receptor dele. Né? Veja como a maior parte dos vírus não consegue completar esse processo. Né? A gente só tem a entrada do vírus normal no hospedeiro porque a gente está falando de uma quantidade absurda de vírus que estão tentando fazer isso ao mesmo tempo. Aí vem o sucesso na multiplicação. Tá? A segunda fase, ela é a penetração. O que significa a fase de penetração? É o momento em que o vírus, ele, uma vez já grudado na membrana plasmática, ele consegue penetrar na célula e consegue vencer a biofísica, as particularidades químicas da membrana plasmática. Existem dois processos que isso pode acontecer, ou pinocitose, quando o vírus ele faz uma depressão, quando ele esmaga a membrana plasmática, ou a fusão, que o vírus que é envelopado deixa o seu envelope na membrana plasmática. Esse vídeo aqui que a gente vê agora, ele explica um pouquinho como funciona esse processo. Nós temos aqui um vírus que é envelopado, né? E ele pode entrar de duas formas. Ou primeiro ele vai aproveitar a situação para que ele consiga deixar o seu envelope na membrana plasmática, né? Ó, aqui ele está fazendo uma depressão, deixou o seu envelope na membrana plasmática. O envelope também é uma camada lipídica, né? Então a constituição do envelope é parecida com a da membrana. É possível isso acontecer, a fusão. Né? E o segundo processo, ele é chamado de pinocitose. Quando o vírus ele leva um pedacinho da membrana plasmática com ele, ele, portanto, rompe a membrana plasmática. Né? Olha, ele está levando um pedacinho da membrana com ele. Né? Isso aqui ele fica dentro de uma vesícula, portanto. Né? A membrana plasmática é uma estrutura bem inteligente, então tem algumas particularidades para ele conseguir vencer a estrutura. Né? Depois da penetração, nós temos a terceira fase, que se chama desnudamento. O que é isso? O vírus já está no interior da célula, né? E agora ele precisa liberar o seu bem mais precioso, o seu material genético. Né? Como ele vai fazer isso? Ele precisa destruir o capsídeo. Né? Ele precisa eliminar o capsídeo que protege o material genético. Alguns vírus apresentam enzimas para fazer isso. Eles acabam digerindo o seu capsídeo. Veja aqui nessa figura, ó, ele liberou o material genético, essa linha vermelha, né? Outros vírus vão contar com a produção de enzimas, como de organelas do hospedeiro. Algumas células, por exemplo, utilizam seus lisossomos, que são aquelas organelas que digerem o conteúdo genético, né? O conteúdo proteico, para liberar o seu material genético. Depois de realizar o desnudamento, o material genético do vírus está livre para que ele possa utilizar toda a maquinaria do hospedeiro para produzir novas cópias dele. É a etapa que a gente vê agora. Né? A biossíntese é a etapa mais importante do ciclo de replicação viral. O que é a biossíntese? Né? A biossíntese é o momento que o vírus
Já tendo o seu material genético liberado, ele vai conseguir produzir novas cópias dele mesmo, utilizando organelas da célula, utilizando energia da célula, né? Aqui nós podemos ver, por exemplo, o material genético do vírus, né? O RNA mensageiro dele, né? E ele vai utilizar esse RNA mensageiro, ou seja, o seu código genético, vai aproveitar todo o luxo que uma célula pode oferecer para ele produzir várias cópias dele, várias pecinhas sobressalentes. Aqui nessa imagem a gente vê o material genético utilizando os ribossomos de uma célula. Os ribossomos são responsáveis pela produção de proteínas, né? Então, o vírus vai utilizar tudo, energia, proteínas, organelas, para a sua organização. Chega um momento em que o vírus tem uma quantidade tão grande de material genético sintetizado, uma quantidade tão grande de peças, de estruturas, que essas peças, por interação química, elas vão se empacotar, né? E você tem ali de uma fábrica, um monte de ferro velho ali de proteínas virais, você começa a formar novas unidades de vírus. E eles vão simplesmente sair da célula. Esse processo se chama maturação e liberação. Quando os vírus começam a se empacotar, começam a se montar, devido à grande quantidade de proteínas virais produzidas pela célula, né? E você tem aí a saída do vírus da célula. O que o vírus faz logo que ele sai de uma célula? Ele entra em outra célula. Esse é um processo que se perpetua. Enquanto a pessoa está doente, melhor. Enquanto a pessoa está infectada, esse ciclo, ele perdura e continuamente a gente tem esse fato. Né? O que vai cair de interessante dessa aula? Bom, essa aula de replicação viral, talvez de todas as aulas que nós tivemos, ela seja mais complexa. Haverá uma ou duas perguntas relacionadas a esse ciclo de replicação viral que o professor citou. Então, por exemplo, eu vou poder perguntar para vocês o que significa a fase de biossíntese. Eu vou poder perguntar para vocês qual das 5 fases é aquela em que o vírus inicia o contato com o hospedeiro. Você daí, de todas as opções, você seleciona qual é a resposta correta, certo? Basicamente, dessa forma que vai ser cobrado para a gente. Tá? Bom, depois disso, nós voltamos, depois de falar sobre os vírus, a gente voltou a conversar sobre o sistema imune. Nós conversamos sobre o sistema imune lá no começo da nossa disciplina. Vocês pediram para o professor Bruno para a gente antecipar o conteúdo, né? A gente voltou a conversar sobre o sistema imune para a gente voltar, né, e reiniciar onde a gente parou. Tá? Esse slide aqui, a gente faz um panorama geral sobre o sistema imune. A imunidade vai cair na nossa prova, como a gente tinha combinado. Não cairia no primeiro bimestre, cairia no segundo. Tá? O que a gente pode falar de forma geral sobre o sistema imune? Bom, o sistema imune é uma função muito importante do nosso corpo que faz o nosso organismo combater, né, estruturas que são estranhas, estruturas que não pertencem ao nosso corpo e que podem ser chamadas, entre aspas, de ameaças. Né? Quem desempenha a imunidade dentro do nosso corpo? Bom, existem órgãos que fazem isso, mas mais importante que isso, existem células que fazem isso. Né? Essas células são chamadas de leucócitos, ou glóbulos brancos. Os leucócitos são produzidos na medula óssea e os leucócitos estão presentes principalmente no sangue. Né? Aqui, nessa imagem, nós temos os principais tipos de leucócitos. São um grupo bem variado de células. Né? Primeiro, a gente pode fazer uma divisão inicial e falar que os leucócitos, eles se dividem em 2 grupos. Eles se dividem em granulócitos, células que apresentam grânulos no seu citoplasma, e eles são divididos em células lísias, ou agranulócitos. Vocês podem observar nessa fatia aqui de cima, temos os granulócitos, células que apresentam grânulos de citoplasma. Né? Bom, dessas 3 células, nós temos os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos. O que a gente pode falar sobre cada um deles? Os neutrófilos são as primeiras células a serem recrutadas em infecções e inflamações. Qual é o papel primordial dos neutrófilos? Fagocitose. Os neutrófilos são responsáveis por fagocitar, ou seja, por englobar, digerir e destruir micróbios, principalmente bactérias. Os neutrófilos, eles são os leucócitos mais abundantes que nós temos no sangue. E como o professor falou, geralmente são os mais rápidos a chegarem no local. Depois dos neutrófilos, nós temos os eosinófilos, esses aqui de cima. Os eosinófilos apresentam grânulos mais avermelhados. Né? Os eosinófilos, eles são responsáveis pelo combate a parasitoses e
Por apresentarem histamina, eles são responsáveis também no combate a alergias. Na verdade, eles são mais responsáveis pelos sinais clínicos que a alergia causa do que realmente pelo combate às alergias. Quando uma pessoa come um alimento que faz mal a ela, todos aqueles sinais clínicos, como coceira, como vermelhidão na pele, como edema de glote, são causados pela histamina, que é liberada pelos eosinófilos. Os basófilos, que estão aqui ao lado e que fecham o grupo dos granulócitos, eles são o terceiro tipo de granulócito e o último, né? E eles têm um papel de auxílio nas alergias e auxílio nas inflamações. O basófilo, ele normalmente tem um papel de coadjuvante, portanto, ele vai auxiliar o neutrófilo nas suas funções e vai auxiliar o eosinófilo nas suas funções. Veja que cada célula pode estar presente num determinado momento. Tá? Nessa fatia de baixo da figura, nessa esfera inferior, nós temos os agranulócitos, ou células lisas. Tá? Bom, primeiro, comentando um pouquinho aqui sobre os monócitos, né? Os monócitos, eles são as maiores células que nós temos, os leucócitos no sangue, né? Os monócitos, por si só, eles não fazem nada. Os monócitos vão se transformar em macrófagos, e os macrófagos têm um papel de fagocitose, que é muito importante, né? Os macrófagos, eles são células que só atuam nos tecidos, né? A gente acabou de falar que os neutrófilos e os macrófagos fazem fagocitose. Qual seria a diferença primordial entre eles? Bom, os neutrófilos geralmente chegam primeiro no local de inflamação ou de infecção, né? Mas os macrófagos, apesar de chegarem depois, eles têm uma vida útil muito maior. Né? E faltou a gente falar sobre as últimas células aqui, da imunidade, e as mais importantes, que são os linfócitos. Essa célula grande aqui, que a gente tem um núcleo bem arredondado. Elas são famosas porque você consegue facilmente reconhecer um linfócito, né? O núcleo dele é bem redondinho e ele ocupa a maior parte da célula. O núcleo dele, portanto, é desproporcional comparado ao resto da célula. Né? Qual que é o papel do linfócito, professor? Os linfócitos são as células especializadas do sistema imune. São as células mais importantes que nós temos no sistema imune. Né? Por quê? São eles os responsáveis pela memória imunológica. Aquela propriedade que a gente comentou de que quando você sobrevive a um patógeno, o sistema imune forma uma população de células especializada naquele combate, naquele patógeno específico, né? Nós estamos falando dos linfócitos. Existem os linfócitos B, que são responsáveis pela produção de anticorpos, e os linfócitos T, que são responsáveis pelo combate às células infectadas, né? Aqui a gente tem, então, duas versões de linfócitos que são fundamentais nessa defesa especializada do corpo. Né? Onde que ficam os linfócitos, professor? Os linfócitos, eles migram principalmente para os linfonodos, que é o que a gente vai conversar agora. Né? Nós temos aqui uma imagem mostrando para a gente um pouquinho como que funciona o sistema linfático. O sistema linfático são o conjunto de órgãos que fazem parte do sistema imune. Né? O que a gente pode observar aqui nesse slide? Nós temos dois tipos de órgão linfóide. Então, o sistema imune, ele é feito de órgãos linfóides. Né? Nós temos os órgãos primários e os órgãos secundários. O que significa ser um órgão primário? O órgão primário são aqueles órgãos do sistema imune que são responsáveis pela produção e pelo amadurecimento de células. Nós estamos falando da medula óssea, estamos falando do timo. A medula óssea, como a gente pode ver na imagem, ela é uma matriz, ela é uma gelatina que nós encontramos no interior dos ossos, principalmente dos ossos longos e principalmente no quadril, como a gente pode ver aqui no zoom da minha imagem. Olha o osso quadril aqui, um link para a medula óssea. Né? A medula óssea ela é muito produtiva quando a pessoa é jovem. Então você tem uma criancinha que todos os dias consegue produzir uma grande quantidade de células do sangue, não só células de defesa, células do sangue em geral. À medida que a pessoa envelhece, a medula óssea, as décadas vão se passando, a medula óssea vai perdendo a sua capacidade de produzir células. Ela começa a se transformar cada vez mais em gordura. Né? Além da medula óssea, que é responsável pela produção de células de defesa, nós temos o timo. Como vocês podem observar na flecha aqui. O timo é um órgão que a gente tem na caixa torácica e que é responsável pelo amadurecimento de linfócitos T. T, a palavra, a letra, né, vem justamente desse órgão timo. Enquanto os linfócitos B são produzidos na medula óssea, os linfócitos T
são produzidos no timo. Bom, fora os órgãos linfóides primários, nós temos os órgãos linfóides secundários. Quais são os papéis dos órgãos linfóides secundários? Os órgãos linfóides secundários são aqueles que filtram os líquidos do corpo à procura de antígenos, à procura de micróbios. Nós temos aqui os vasos linfáticos. Vocês podem ver esse conjunto de vasos da cor verde, que estão acompanhando aqui os vasos sanguíneos, né? Você pode ver que tem todas as ramificações do braço, ramificações no tórax. Você tem aqui essas linhas em verde, né? São os vasos que têm no seu interior a linfa. Né? Qual que é o papel, então, desse sistema secundário? Eles funcionam como uma bomba que fica filtrando material. Né? O sangue e o líquido intercelular, eles são líquidos que precisam ficar sendo filtrados, como se você tivesse que passar isso numa peneira. Por quê? O sangue e o líquido intercelular, eles vão acumulando bactérias, eles vão acumulando impurezas, eles vão acumulando antígenos com o passar do tempo. Você precisa de um sistema que filtre esse líquido, esse conteúdo, que capture todos os micróbios, todos os antígenos que você encontra. Qual que é essa função primordial? Essa função é você recolher os micróbios e você levar ele para os linfonodos. Os linfonodos, que fazem parte da defesa dos órgãos secundários, né? Eles são essas estruturas esponjosas, essas bolinhas que vocês estão vendo acompanhar todos os vasos sanguíneos. Né? Qual que é o papel do linfonodo? O linfonodo ele funciona como uma delegacia. Os linfonodos, centenas de linfonodos que você tem espalhados pelo corpo, eles estão recheados com linfócitos. Aquela célula especializada que a gente falou que cuida da defesa. Né? Uma vez produzidas no corpo, ou na medula óssea, ou no timo, parte dos linfócitos ele vai ser enviado para os linfonodos. Né? E o que eles estão fazendo ali? Eles estão esperando chegar algum micróbio que é filtrado pelos vasos linfáticos, né, para que ele possa destruir aquele patógeno acumulado. Então veja que o sistema imune ele tem várias funções, né? Então você tem células no sangue que estão esperando contato com o patógeno. Você tem células que migram até o local afetado para combatê-lo. Mas você também tem um sistema que fica filtrando o teu corpo a todo momento para que você possa levar, desembocar como se fosse, por exemplo, um sistema de esgoto, né? Para você captar toda a água suja para você levar para um setor de tratamento. É assim que funciona o sistema imune. Então ele combate de forma sistêmica e ele combate o inimigo de forma local. As duas coisas funcionam. Tá? O que a gente pode encontrar no interior de um linfonodo, professor? Você já sabe como o linfonodo funciona, né? Quando você, por exemplo, fica doente, você, por exemplo, tem uma gripe, né? O que acontece com os linfonodos do local? O vírus respiratório, ele normalmente vai ser levado para os linfonodos mais próximos de onde ele infecta. Então, estamos falando, por exemplo, dos linfonodos aqui da face, os linfonodos submandibulares, por exemplo. Você tem aqui na linha do queixo. Né? Quando uma pessoa está infectada, o que costuma acontecer quando a pessoa está gripada? Ela tem um aumento dos linfonodos locais. Então, a gente fica inchado, a gente fica dolorido, né? Você consegue apalpar os seus linfonodos e, além de perceber que eles estão maiores, você percebe uma dor no local. Né? O que é isso? O linfonodo ele aumentou o seu tamanho, ele engurgitou, a gente chama, né? Para que você tenha ali o combate do patógeno que foi filtrado, então, no caso o vírus, né? E os linfócitos que já se encontram ali. Né? O que acontece no interior do linfonodo? Acontece esse processo muito importante que nós aprendemos nas últimas aulas, que se chama expansão clonal. O que é expansão clonal, professor? A expansão clonal é aquele fenômeno que nós chamamos de memória imunológica. Tá? A gente falou, por exemplo, que para cada patógeno, para cada micróbio infeccioso que existe no mundo, você tem uma população de linfócitos que é específica para ele. Tá? Uma espécie de célula complementar. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, como mostra na imagem, né, a bactéria X. A bactéria X é uma bactéria vermelha. Né? A bactéria X ela vai reagir apenas com o linfócito X. Né? Dentre todas as variedades de linfócitos que eu tenho, somente o linfócito complementar a essa bactéria vai reagir. O que vai acontecer? Eles vão se ligar, né? E eu vou ter não apenas a destruição da bactéria por esse linfócito específico, como eu também vou ter uma produção de células, uma população de clones. Células que são idênticas à célula original, e que vão ficar armazenadas.
no meu linfonodo. Se em um determinado momento na minha vida eu tiver um contato repetido com esse mesmo patógeno, eu já tenho uma população de clones que vai reagir de forma mais rápida. É a mesma coisa que você salvar no teu computador um trabalho que você acredita que o professor vai pedir para você de novo no futuro. Você está guardando um arquivo ali, certo? Você está guardando um backup para te proteger, para você ter já esse trabalho, né, prontinho para mostrar para o professor no futuro. É isso que se chama memória imunológica, ou sinônimo, né, expansão clonal. Quando você tem uma célula que é reativa àquele determinado vírus, ou patógeno, né, e vai produzir um exército de células que vão ficar ali armazenadas, guardadas, uma espécie de poupança que você forma, né? E que o vírus aparecer de novo, você já tem um exército de células que está especializado em combater. Agora que vocês pretendem tomar, nós, né? Todos nós pretendemos tomar vacina para o Covid. A gente toma vacina para o Covid para quê? Quando a gente se vacinar, a gente espera que o linfócito que seja complementar ao Covid, que está dentro do nosso corpo, ele cria um exército de células de linfócitos anti-Covid. Quando o Covid aparecer de forma natural, contato ali da natureza, normalmente com o vírus, você já tem toda essa população de células prontas para destruí-lo. É basicamente assim que funciona a situação. Né? No sistema imune, o que eu posso perguntar para vocês, pessoal? Eu posso perguntar para vocês um pouquinho sobre o papel de algumas células. Eu posso perguntar, por exemplo, o papel de um leucócito. Eu posso perguntar o papel como que funciona o eosinófilo, por exemplo, né? Eu posso perguntar para vocês o que significa memória imunológica, né? E eu também farei uma pergunta sobre o sistema linfático. Como que ele funciona, né? Qual que é o papel da medula óssea, por exemplo? Ou qual que é o papel do linfonodo do meu corpo, certo? Basicamente, essas informações que eu acabei de falar para vocês. Ok? Bom, continuando, a gente passa agora para a última aula que nós tivemos, aqui na revisão, a aula de semana passada, a aula de produção de vacinas, né? A gente, aqui dentro de imunologia, tem um conceito muito importante que é o da produção e o estudo de como as vacinas funcionam, porque quando uma pessoa estuda imunologia, ela tem um fim determinado. Conhecer um pouco como funcionam as imunizações por vacinas, né? Se a gente analisa todas as grandes descobertas do homem, não tenha dúvida que a vacina desponta como uma das principais. São as vacinas que salvam a gente, por exemplo, de grandes infecções. Né? Não existe nenhum tipo de molécula que salva, por exemplo, uma população, o globo, por exemplo, de uma doença, a não ser a vacina. Então, as estratégias a longo prazo, elas sempre funcionam através de imunização por vacinas. Tá? E o professor comentou que, dentre algumas particularidades importantes que uma vacina deve apresentar, nós temos que ter, então, bom custo-benefício, nós temos que ter uma ótima segurança, o produto deve ser o mais seguro possível, né? Não existe vacina 100% segura. Com isso, a gente não quer dizer, então quer dizer, professor, que a gente sempre tem o risco de tomar vacina. Não, não é isso. Mas não existe nenhum medicamento que é 100% seguro. O que a gente quer dizer com isso? Todo medicamento, toda vacina, ela pode ser acompanhada de efeitos adversos. Faz parte, por exemplo, da interação entre um patógeno e o corpo humano. Né? Uma vacina, ela deve ter facilidade de administração. As vacinas no futuro, por exemplo, elas todas vão ser planejadas para serem dadas via oral, porque vacinas injetáveis, elas não só têm o fenômeno da inflamação, como você também tem mais custos, né? Então você tem gasto com seringa, gasto com pessoal para aplicar vacina, né? E toda vacina deve ter um prazo de validade grande, uma instabilidade biológica. Uma vacina deveria ter um tempo maior aí, para que a gente possa ter um efeito mais seguro. Né? Nós comentamos que a principal função de uma vacina é a proteção duradoura. Ou seja, o que a gente espera quando a gente toma uma vacina? A gente espera que, ao entrar em contato com o antígeno, a gente desenvolva a expansão clonal, a gente desenvolva a memória. Foi o que o professor acabou de falar. Né? Você ter linfócitos B, mas mais importante, linfócitos T de memória, os dois populações de linfócitos, B e o T, né? Para que você tenha ali, assim que chegar um vírus de forma original, o vírus na natureza, seja por contato, seja por alguém espirrar com você já tem essa população gigante de clones, que estão voltadas, já estão preparadas para combater esse determinado patógeno. Memória imunológica é isso. Uma resposta mais rápida e mais eficiente contra uma
um segundo contato com esse mesmo patógeno, né? Além disso, além de ter falado qual que era o principal objetivo das vacinas, nós comentamos também um pouquinho sobre os principais tipos de vacinas, né? E é o que a gente vê agora, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, as primeiras vacinas. São as vacinas chamadas de atenuadas. O que são as vacinas atenuadas, professor? São as vacinas vivas. Um patógeno atenuado é quando você pega um patógeno vivo, mas você faz algum processo para enfraquecê-lo. Geralmente, você deixa ele menos adaptado àquele hospedeiro original. Então, por exemplo, eu posso ter um vírus que eu posso acostumar ele a um meio de cultura novo, eu posso acostumar ele a uma realidade nova. Então, eu ofereço em condições de laboratório ele para culturas em que ele não está habituado a infectar. Chega um momento em que eu já passei tantas gerações nessas novas condições que o vírus ele já não é mais tão específico para aquela célula original. É um vírus que afeta humanos. Se eu mantenho ele por muito tempo em uma cultura, por exemplo, de gato ou de chimpanzé, enfim, outro animal, o que eu vou ter ali? Eu vou ter um vírus que já não vai mais estar tão adaptado ao meu hospedeiro original, certo? É isso que eu chamo de atenuação, né? Esse procedimento é excelente, porque o vírus está vivo ali dentro. O patógeno está viável. Então, uma vez inoculando ele numa pessoa, eu ainda tenho condições de infectar a pessoa. Mas você tem que lembrar que ele está fraco. Por quê? Ele já não lembra mais como infectar esse hospedeiro original, né? Portanto, ele não tem o risco de causar doença na pessoa, né? Essas vacinas são muito boas porque são mais imunogênicas, ou seja, a resposta que a gente tem por trás dessas vacinas é superior, pelo fato do vírus estar vivo ainda, né? O problema é que é um vírus que pode ter mais efeitos adversos, por estar ainda vivo, por exemplo, né? Nós temos vários casos de vacinas atenuadas, como, por exemplo, o Zé Gotinha, né? Nós temos também algumas vacinas de hepatite, que são vírus vivo, né? Que são, portanto, mais imunogênicas. Outro tipo de vacina são as vacinas que nós chamamos de inativadas, né? O que são as vacinas inativadas? O próprio nome já diz. Os vírus ali, os micróbios estão mortos, né? O patógeno, ele foi inativado, seja pelo calor, seja por um processo químico, por exemplo, o uso de formol, né? Algo foi feito para que o vírus não tenha mais as condições de se multiplicar. Está morto, portanto, né? Essas vacinas têm uma grande vantagem. Elas são mais seguras. Elas têm geralmente menos efeitos adversos. No entanto, são doses que, pelo fato do micróbio não estar mais vivo, você requer dose de reforço. Como o micróbio está morto, ele não se multiplica mais no corpo. Então, você precisa dar mais doses, né, para você melhorar a resposta. Não ter um desempenho tão grande quanto uma versão inativada, uma versão atenuada, né? A gente pode utilizar como exemplos, por exemplo, de vacina inativada, a Coronavac. A gente pode falar, por exemplo, a vacina da gripe, que a gente toma todo ano, né? Exemplos de vacinas inativadas. A vacina da raiva, por exemplo, uma vacina inativada, né? Um outro tipo de vacina que nós comentamos são aquelas vacinas que você não tem o patógeno em si ali dentro. Você tem a toxina que ele produz. Então a gente está falando, por exemplo, de alguns tipos de micróbio que produzem uma espécie de veneno, de toxina. E essa toxina é muito perigosa para a pessoa, né? Muitas vezes você pode aproveitar essa toxina para que você produza a resposta imunológica na pessoa, né? Estamos falando, por exemplo, do tétano, né? O tétano é uma bactéria muito perigosa que causa paralisia muscular, paralisia respiratória na pessoa, graças à toxina que ele produz, toxina tetânica. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa toxina e eu posso retirar a parte de toxicidade, eu posso retirar a parte venenosa dessa toxina e eu mantenho apenas a fração do veneno que é responsável pela produção de anticorpos. Ou seja, eu vou transformar essa toxina num toxoide. O que se chama toxoide? Tudo que tem oide no final, o sufixo oide, ele se chama falso. Então, toxoide é uma toxina falsa. É um ex-veneno. Né? Eu posso, por exemplo, pegar uma toxina que causa muito problema em pessoas, né, produzida por micróbios, e eu posso transformar ela numa versão inócua, uma versão inofensiva. Né? A toxina diftérica, eu posso transformar num toxoide, a vacina contra a difteria é assim. A vacina antitetânica é isso. Eu pego a toxina e eu transformo ela num toxoide, né? E a gente tem vários outros componentes, por exemplo, da cólera é a mesma coisa. Eu pego a toxina dela e transformo num toxoide, né? É uma forma bem interessante, bem segura
Eu forneço a toxina inativada para administrar para a pessoa. Tá? E o último tipo de vacina que a gente merece mencionar aqui na nossa aula, seja talvez a versão de vacina mais moderna que nós temos. A partir de 2017, 2018, começaram a surgir no mercado vacinas à base de material genético. São chamadas vacinas de DNA. O que é isso? Bom, eu sei que o código genético, material genético, ele é uma molécula que é universal. Todos os seres vivos, eles processam, né, material genético da mesma forma. Eu posso pegar o material genético de uma girafa e colocar dentro de uma bactéria. Ela vai conseguir produzir essa proteína. Por quê? O código genético, o sistema operacional dos seres vivos é o mesmo. Ele funciona à base de DNA e de RNA. Como que funcionam as vacinas de material genético? Seja de DNA, seja de RNA. Eu posso pegar um material genético específico de um hospedeiro. Eu posso pegar, por exemplo, o material genético de um vírus, parte responsável pela produção de anticorpos, por exemplo, né? E eu posso inocular numa pessoa. Eu posso fazer isso de forma direta, colocando material genético em colóide de metal. Por exemplo, eu posso pegar uma partícula de ouro e revestir ela com esse material genético do vírus, ou eu posso colocar esse pedacinho de material genético dentro de um vírus que normalmente não causa problema para mim, como um vírus aqui que vai ser um meio de transporte. E eu vou inocular isso na pessoa. Não importa para mim. Importa para mim esse fragmento de material genético que geralmente representa a proteína do vírus, que vai ser reconhecida pelo meu corpo e vou produzir anticorpos. Então, a vacina de DNA é quando eu pego exatamente o gene do patógeno que é responsável, né, por incitar a produção de anticorpos. E eu consigo colocar no hospedeiro para codificar essa proteína de interesse. Ela é uma vacina muito segura porque eu não estou inoculando o patógeno inteiro ali dentro. Eu estou inoculando apenas a versão, apenas a parte que é responsável por ser reconhecido como inimigo. Né? Eu posso apenas colocar a arma do vírus ali dentro e inocular na pessoa. O sistema imune, só com isso, já tem o suficiente para produzir uma vacina. Né? Isso que é interessante. Por exemplo, existe uma proteína muito importante no COVID, que é o spike. Né? Muitas vezes é o spike responsável pela produção de anticorpos. Eu consigo, só colocando o spike, essa proteína específica do vírus, da vacina, imunizar as pessoas. Tá? Cite um exemplo, professor, de vacina à base de DNA. Né? A vacina da Pfizer, uma vacina que é à base de material genético, né? RNA no caso, e a vacina da dengue, que foi produzida pelo Butantan, também é à base de DNA. Aquela vacina que o Butantan contra a dengue distribuiu em 2018. Né? Então, cada vez mais, nós podemos esperar vacinas à base de DNA para que a gente tenha uma resposta mais segura. É, infelizmente, uma vacina muito cara ainda. Nem sempre a gente pode aplicar. Tá? Bom, pessoal, de conteúdo, era isso que o professor tinha para passar para vocês. Né? Há muito conteúdo para ser estudado. Né? A gente tem o segundo bimestre não foi tão grande quanto o primeiro. Né? Mas isso aqui, essa aula, o professor tentou colocar o que tem de essencial. Não dá para revisar tudo, impossível. Né? Mas aqui, os slides, a gente concentrou realmente o maior número de questões que vão estar disponíveis para a prova. Né? Eu gostaria de saber, deixar esse espaço final aqui, para a gente responder todas as perguntas que vocês tiverem, né, relacionadas aí. Eu vi ali que já temos aqui, a Daiane perguntou, professor, o senhor teria a nos dizer sobre as vacinas para o câncer? Um breve resumo de como elas atuam. Claro, né? As vacinas para o câncer funcionam assim. As células cancerígenas, elas são células que, assim como os micróbios, elas apresentam antígenos. Né? Se vocês lembrarem que a gente conversou lá no primeiro bimestre, antígenos são aquelas porções, aquelas proteínas que são reconhecidas pelo sistema imune como inimigas. Né? Então, uma célula cancerígena, ela tem antígenos na sua superfície. Né? Uma célula cancerígena, ela pode ser, portanto, reconhecida pelo sistema imune como, por exemplo, um inimigo. Né? E isso acontece mesmo. A gente até falou, por exemplo, das células que a gente tem para o sistema imune, a gente falou que existem aqueles linfócitos que são natural killer, que são responsáveis pela destruição da célula. Né? Como que funciona uma vacina para o câncer? A gente tem ali dentro uma população de células, que são as células dendríticas. São aquelas células que a gente falou que tem vários galhos, que são responsáveis por fagocitar de forma em massa. Né? Quando você aplica uma vacina chamada de vacina de células dendríticas, essas células, assim que elas entram no hospedeiro, elas vão começar a fagocitar essas células tumorais.
são células que são especializadas, elas foram treinadas, elas foram amadurecidas para combater células tumorais, né? Já existem muitos produtos que estão sendo testados no mercado, como, por exemplo, uma vacina contra melanoma, né? Então, você tem células dendríticas que são específicas contra esses melanócitos defeituosos. Mas, professor, mas como é que eles vão entrar ali no corpo e vão reconhecer a célula tumoral? Como é que eles vão diferenciar uma célula cancerígena de uma célula normal, né? Tem como fazer isso? Como o professor falou, né? A célula cancerígena, ela tem antígenos, ou seja, ela tem proteínas de superfície que você não encontra na célula normal, né? Essa é a grande facilidade que a gente tem. Como que a gente diagnostica que a pessoa tem um tumor, né? Parte disso vai pelo fato de você conseguir diferenciar proteínas que somente a célula cancerígena tem, né? Existem aqueles linfomas que a gente chama, por exemplo, o linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, linfoma, leucemia linfóide crônica. Algumas versões, algumas modalidades de câncer que a gente consegue identificar porque na prática a gente tem proteínas de superfície que são específicas contra esse patógeno, né? Vocês vão ter no futuro disciplinas, como por exemplo a imunologia clínica, que vocês vão aprender especificamente como funciona esse reconhecimento, né, de células cancerígenas. Mas de todas as variedades que a gente tem de combate a câncer, as vacinas dendríticas, ou seja, essas que você inocula células dendríticas, são realmente as mais importantes nesse combate. Certo, Dan? Espero que tenha esclarecido um pouquinho, né, sobre vacinas para o câncer. É bastante complexo isso, na verdade. É uma pergunta bem interessante também, né? Pessoal, fico à disposição aqui, pessoal. O que a gente tem mais de dúvidas, perguntas, curiosidades relacionadas aqui à nossa disciplina? Tá tranquilo, professor? Tranquilo. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, nós temos alguns dias ainda, né, antes da nossa prova ainda, né, que começa aí a semana e se inicia no dia 1º, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade, né, se vocês começarem a estudar e perceber que uma coisa não está clara, vocês podem mandar uma mensagem para o professor no WhatsApp, vocês podem mandar um e-mail para o professor no WhatsApp também, no Gmail, né, vocês têm o e-mail do professor Bruno, né? E é isso, vamos manter o nosso contato bem afinado para a gente conseguir fazer uma prova bonita, né? Eu desejo a todos uma ótima prova, façam uma prova com calma, ela não está difícil, né? Desejo muito sucesso para vocês nessa semana de provas e eu estou totalmente à disposição de qualquer dúvida. Tá bom, pessoal? Uma ótima semana para vocês, cuidem-se. Curitiba parece estar com um grande número uma taxa de infecção muito grande aqui no Covid, né? É muito importante a gente continuar se cuidando. Certo, pessoal? Muito obrigado, uma ótima semana a todos. Obrigado igualmente, professor.